Mercado da bola atualizado. Cruzeiro negocia um pré-contrato com o goleiro Matheus Cunha do Flamengo. O vínculo do atleta com o clube carioca termina no fim da temporada. A ideia da Raposa seria contar com o jogador em 2026. Juan Pablo Vojvoda não é mais técnico do Fortaleza. Paysandu tem negociações avançadas para contratar o volante Giovanni Melder, do Coritiba, por empréstimo até o fim da temporada. John Kennedy deixa o Pachuca e está de volta ao Fluminense. A informação foi confirmada por Jaime Lozano, treinador do clube mexicano. Santa Clara de Portugal fez proposta pela contratação por empréstimo de Rômulo, mas o zagueiro do Atlético Mineiro recusou. O atleta de 21 anos foi sondado por outros dois clubes, um português e outro norte-americano. Peñarol anunciou oficialmente a contratação do centroavante uruguaio Matias Arezzo, por empréstimo junto ao Grêmio. Remo acertou a contratação por empréstimo do lateral direito Nathan Santos, que pertence ao Santos e estava emprestado ao Internacional. Richard Rios recusa a proposta do Zenit no valor de 30 milhões de euros. A Roma já tem um acordo com o volante colombiano. Porém, a proposta do clube italiano é de 24 milhões de euros, e o Verdão quer 30 milhões de euros. Fortaleza tem o treinador argentino Ramon Dias como favorito para substituir Juan Pablo Vojvoda no comando técnico. Flamengo desiste de vender o atacante Matheus Gonçalves ao Cruzeiro. Ambos os clubes tinham um acordo, porém o Fla alegou que não queria reforçar um rival. Real Oviedo da Espanha faz proposta pela contratação do goleiro Rafael Cabral, ex-Santos e Cruzeiro, atualmente no Real Salt Lake, dos Estados Unidos. Mirassol anunciou oficialmente a contratação do atacante Francisco da Costa, por empréstimo junto ao Cerro Porteño. Fluminense recusa a proposta de 20 milhões de euros, 130 milhões de reais, do Wolverhampton por John Arias. O clube inglês deverá fazer uma nova oferta nos próximos dias. Zenit tem interesse na contratação do centroavante Caio Jorge. Porém, o Cruzeiro não deseja negociar o jogador neste momento. O atleta de 23 anos é o artilheiro isolado do Brasileirão com 11 gols. Atlético Paranaense negocia a contratação do volante Jadson, do Juventude. Flamengo tem negociações avançadas para contratar o atacante argentino Tati Castellanos, da Lazio. Fortaleza faz contato pela contratação do treinador Tite. Porém, o técnico de 64 anos recusou o convite, alegando questões médicas. Atlético Goianiense encaminha a contratação do atacante uruguaio Luciano Cosentino, do Montevideo, por empréstimo. Fluminense deve fazer proposta pela contratação do meia-atacante argentino Bruno Zapelli, do Atlético Paranaense. Palmeiras monitora a situação do meia uruguaio Fabrício Dias, do Al Gharafa do Catar. O atleta de 22 anos chegaria para suprir uma provável saída do colombiano Richard Rios. Léo Coelho é o novo reforço do Remo para a disputa da Série B. O zagueiro estava no Peñarol, mas rescindiu o contrato com o clube uruguaio. Atlético de Madrid acerta a contratação do meia argentino Thiago Almada, que pertence ao Botafogo e estava emprestado ao Lyon. Atlético de Madrid vai desembolsar cerca de 40 milhões de euros, 258 milhões de reais, pelo atleta de 24 anos. Atlético Mineiro consultou a situação do volante Gabriel Moscardo do PSG. Entretanto, o atleta prefere considerar as opções que tem na Europa. Atlético Paranaense anuncia a contratação do lateral direito argentino Gaston Benavides, do Talleres, por empréstimo. Sport anuncia a contratação do atacante Mateuzinho, do Santa Clara, de Portugal, por empréstimo. CSA acerta a contratação do zagueiro Jackson do Amazonas. A informação foi confirmada por Wesley Couto, presidente do clube amazonense. Tupspor, da Turquia, encaminhou a contratação do lateral direito Lucas Calegari, que pertence ao Fluminense e estava emprestado ao Famalicão. Concretizando a venda de John Arias ao Wolverhampton, Fluminense irá fazer proposta ao Atlético Nacional pelo atacante colombiano Marino Hinestroza e pode envolver Kevin Serna na negociação. Remo encaminha a contratação por empréstimo do meia-atacante uruguaio Diego Hernández, que pertence ao Botafogo e estava emprestado ao Everton, do Chile. Botafogo faz proposta e se aproxima da contratação do atacante português Gonçalo Borges, do Porto. Nathan Santos é o mais novo reforço do Remo para a temporada. Lateral direito vem por empréstimo ao clube do Remo junto ao Santos. O jogador já está em Belém, realizou os exames médicos e foi integrado ao elenco azulino. Fortaleza acertou a contratação do técnico português Renato Paiva, que está livre no mercado após deixar o Botafogo. Juventude anunciou oficialmente a contratação do atacante Gabriel Veron, por empréstimo junto ao Porto. PSV prepara a proposta pela contratação do meia Breno Bidon do Corinthians. O clube holandês enviou representantes à Arena Castelão
para observar o atleta, que deve ser titular no confronto entre Corinthians e Ceará. Vitória acertou a contratação do volante português Rubem Ismael, que está livre no mercado após deixar o Moreirense, de Portugal. O atleta de 26 anos assinará contrato com o clube baiano válido por 3 temporadas. Vitória acerta a contratação do meia-atacante espanhol Aitor Cantalapiedra, que estava livre no mercado após passagem pelo AEK Larnaca, do Chipre. Vitória encaminha a contratação do lateral esquerdo chileno Matias Sepúlveda, do Universidade de Chile. Sport tinha encaminhado a chegada do atacante argentino Matias Perello, do Central Córdoba. Porém, o jogador desistiu após a invasão de membros de uma torcida organizada ao CT do Leão da Ilha. Ceará tem interesse na contratação do lateral esquerdo argentino Gabriel Baez, que está em fim de contrato com o Nacional do Uruguai. O clube uruguaio busca uma compensação financeira para liberar antecipadamente o atleta. Sport acertou a contratação do zagueiro Ramon Menezes, do Ceará. Vasco acerta o empréstimo do lateral direito Paulinho para o Volta Redonda até o fim da Série B. Torrense, de Portugal, acerta a contratação de Gustavo Ramalho, goleiro do Fluminense. O Cerro Porteño anunciou oficialmente a contratação de Fabrício Domingues, ex-jogador do Sport. O jogador uruguaio chega como reforço para o segundo semestre da temporada. Internacional anuncia a contratação do volante Richard, que estava no Alanyaspor da Turquia. O atleta de 31 anos assina contrato válido até dezembro de 2026. Avaí negocia a contratação do atacante Guilherme Santos, do Botafogo da Paraíba. Dinamo Moscou da Rússia encaminhou a contratação do meia Rubens do Atlético Mineiro. Negócio deve girar em torno de 10 milhões de euros. O atacante Marcelinho deve rescindir contrato com o Atlético Goianiense e não jogará mais pelo clube. O destino do atleta será o Emirados Árabes. Vitória acertou a contratação do atacante Romarinho, ex-Corinthians, e está livre no mercado após deixar o Al Rayyan, do Catar. Botafogo anunciou oficialmente a contratação do meia-atacante Jordan Barreira, ex-Júnior Barranquilla da Colômbia, por 21,9 milhões de reais. O Glorioso adquiriu 90% dos direitos econômicos do atleta de 19 anos, que tem contrato com o Alvinegro até o fim de 2029. Flamengo encaminha a contratação do meia colombiano Jorge Carrascal do Dinamo de Moscou. O clube russo aceitou a proposta de 12 milhões de euros, 77 milhões de reais, do Fla. Corinthians sondou a situação do meia Pedrinho, do Shakhtar Donetsk. Negócio é considerado difícil, já que o clube ucraniano não quer liberar o atleta. Corinthians faz proposta pelo retorno do meia-atacante Gustavo Mantuan do Zenit por empréstimo. O atleta de 24 anos foi revelado pelo Timão e viveu seu melhor momento no clube sob o comando de Vitor Pereira, em 2022. América Mineiro negocia a contratação do lateral esquerdo Dalbert, que está fora dos planos do Sport. Amazonas acertou a contratação do atacante Gabriel Novaes, que estava no Criciúma. O atacante uruguaio Alejo Cruz acertou a rescisão com o Atlético Goianiense e agora está livre no mercado. Fortaleza faz proposta pela contratação do volante Danilo Barbosa, do Botafogo, por empréstimo. Manchester United acerta a contratação do atacante camaronês Brian, do Brentford, por 70 milhões de libras. Braga, de Portugal, acerta a contratação do volante Gabriel Moscardo, ex-Corinthians, por empréstimo de 1 ano. Maluti United, da Indonésia, acerta a contratação do lateral direito Igor Inocêncio, do Vila Nova. Botafogo anuncia a contratação do volante Danilo, do Nottingham Forest, por 22 milhões de euros, 142 milhões de reais.